Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo sobre aqueles conceitos que vão cair em filosofia e que você pode usar e abusar na redação. E o tema de hoje é Nietzsche, exatamente. Nietzsche, pessoal, mais especificamente o conceito de moral de rebanho, tá? Ele tem várias teses, vários estudos, mas a gente vai ficar em moral de rebanho. Bom, você já sabe, né? Aula é aula. Pega lá, seu papel e caneta na mão, vem pro vídeo que eu tô te esperando. Bom, se você já ouviu falar de Nietzsche apenas de nome, mas nunca se aprofundou em algum conceito, entenda aqui, ó, existem várias teorias, tá? Várias teses dele, ok? E a tese específica, o estudo específico que a gente vai falar hoje é a moral do rebanho ou a moral dos escravos, ok? Então tome nota aí que esse é o tópico da nossa aula, dentre vários tópicos que Nietzsche trata. Estamos juntos? Bom, olha só. Para você entender a importância de Nietzsche, muitas vezes a gente para pensar, né? Nossa, mas o cara viveu há séculos atrás e até hoje ainda é importante o conceito dele? Sim, até hoje ainda é importante o conceito dele. Para pensar aí, o cara foi influenciado por Schopenhauer, Rousseau, Descartes, Immanuel Kant, e detalhe, todos esses pensadores você tem aula aqui no meu canal. Mais um motivo, agora sim, para você curtir o nosso canal, se inscrever nesse conteúdo. De segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, prático e importante para você. Voltando ao raciocínio. Ele foi influenciado por esses pensadores e influenciou outros. Afinal de contas, quem será que ele influenciou? Nada menos que, vou começar por Freud. Tá bacana, né? Por Jung. Já ouviu falar de Carl Gustav Jung? Jung. Ou então Michel Foucault, que também tem conteúdo aqui no canal sobre Michel Foucault. E por último, não menos importante, Hannah Arendt, que também tem conteúdo aqui no canal. Pessoal, entenda que quando Nietzsche ele influencia outros pensadores é porque o conceito dele é muito importante, tá bom? Bom, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. O que seria essa moral do rebanho ou moral dos escravos? Minha nossa, nossa! Essa moral do rebanho, entenda só, rebanho, um contingente, um volume, né, de um certo animal ali que fica andando em todos juntos, todos com o mesmo pensamento. Ele fala que esse rebanho, ele basicamente se orienta, anda junto por causa de dois pontos. Um, porque ele não reflete. Sim, ele não reflete, ele não questiona se aquilo que ele está fazendo, se aquilo que ele está seguindo é realmente uma vontade própria ou se foi algo que adquiriu, se foi algo que, digamos assim, ele teve que engolir a contragosto. Calma que eu chego lá. Então, primeiro, uma falta de reflexão e segundo, uma submissão. Esse rebanho, esse indivíduo, esse ser humano, ele não tem coragem de ir contra um certo padrão, um certo paradigma, tá? E o que é essa ideia de submissão e não reflexão? Anote essas duas palavras-chave, porque, digamos assim, é a coluna dorsal, é o conceito básico, a essência do que Nietzsche fala, ok? Vamos lá então. Ele fala, pessoal, que o ser humano, ele por natureza, ele tende a ser submisso. Olha só, aqui ele foi estudar a origem da submissão. Por que esses seres humanos, por que esses indivíduos, por que esses caras são tão submissos assim? Por que eles não questionam certos padrões, tá? Ele foi estudar a origem da submissão e ele falou que por costume, a sociedade, o tecido social, as pessoas, os grupos, elas tendem por uma condição natural a querer ficar em conjunto, a querer viver em grupo. E quando elas vivem em grupo, elas tendem a aceitar determinados padrões, determinados comportamentos, determinados modos de pensar apenas para se fazer de grupo. Sabe quando, vou dar um exemplo aqui, quando você está saindo ali do ambiente de trabalho, ou do cursinho, ou da escola, e daí a galera quer tomar um refri, quer tomar um suco, quer tomar um lanche, ou então quer passar em determinado lugar. Você fala, nossa, mas eu não tô muito afim hoje. Na real, eu não tô muito afim por qualquer motivo, ou porque eu tô sem grana, ou porque não quero, ou porque não gosto do local. Não vai dar, não. Mas aí em determinado momento você fala, eu vou com vocês, vai. Sabe essa ideia? De que você não manteve a sua ideia só para estar ali em grupo? Ele fala, pessoal, que isso é muito inconsciente, que isso ocorre mais do que a gente pode imaginar, que isso é de forma impensada, sabe? Que isso acaba sendo um hábito. É muito ali de um costume, entende? Vou dar um exemplo do dia a dia. Quando você, às vezes,
não tá a fim de determinada festa, de determinado local, e você vai porque todo mundo vai, entendeu aqui? Então ele fala que esses comportamentos é porque nós, de forma impensada, tome nota disso, lembra do irrefletido? De forma impensada, sem refletir, a gente quer estar em grupo, porque o humano, o indivíduo, ele tende a querer estar em grupo, a fazer parte de um grupo. Bom, eu vou dar outros exemplos aqui, ó. Agora eu vou dar um exemplo, digamos, de uma maior amplitude, tá? Que pega a maioria das pessoas. Já teve alguma situação que você ouviu, que você viu, seja ao seu entorno ou na novela, em algum local, o voto comprado? Lembra aquela ideia de voto cabresto? Bom, por exemplo, eu nem sei quem é o João das Couves, só sei que ele está sendo lá candidato a algo, mas eu vou votar nele porque ele prometeu que ia dar aqui uma ajuda para a região onde eu moro. Ia construir uma escola, ia dar cestas básicas, ia facilitar com que as pessoas tivessem um atendimento odontológico, lá uma prótese dentária. Ele ia trocar esse voto por algum favor. E aí, tá todo mundo votando nele, eu vou querer ajudar porque eu vou ajudar a população. Essa é a ideia do voto comprado. Outra ideia, então quando você muda de voto, dentro dessa ideia do voto ainda, tá? Sabe quando você às vezes está inclinando para votar em alguém, mas daí a maioria está indo votar no X e você sabe que se você votar lá no W, lá no que você queria, nem vai ser tanto peso assim, nem vai fazer, sabe, cócega aí no volume de eleição e você vai falar, eu vou votar mesmo naquele da maioria, vai, nem adianta eu votar naquele que eu quero. É essa a ideia, de quando você tende a adotar algum hábito, algum comportamento, algum costume, porque a maioria está fazendo e porque você não vê potência na sua decisão. E ele fala que quando isso ocorre, esse comportamento ele trava o desenvolvimento pessoal. Por quê? Eu não estou tomando uma decisão baseada nas minhas convicções, nas minhas opiniões, no meu jeito singular de ser. Não é isso? Eu estou tomando uma posição porque a maioria quer. Chega! E quando eu faço isso, eu não consigo explorar as minhas ideias, a minha potência. Ele chama isso de potência. Essa minha potência humana que faz parte do meu jeito de ser. Talvez ninguém mais é igual a mim. Ninguém tem uma potência igual eu tenho. Todo mundo tem uma potência diferente, nem melhor nem pior. Diferente. E quando eu não obedeço, quando eu não sigo a minha essência, a minha vontade essencial, eu não estou aí seguindo a minha potência humana. E quando eu faço isso, eu estou sendo meio acomodado, subserviente, eu estou sendo ali submisso a essa maioria. E aí ele fala de dois comportamentos aqui, ó. Quando eu não sigo a minha vontade de potência, é como se eu estivesse vivendo uma vida meio anestesiada, eu estou vivendo sem sentir a vida, sabe a ideia de anestesia? Eu estou me sabotando, ok? Eu estou vivendo a minha vida de forma robotizada, como a maioria vive, sem questionar, sem refletir, sem analisar, sem me colocar pontos de interrogações. Tudo que a maioria diz para fazer, eu faço porque aquilo é o certo. Ele fala que essa é a moral dos fracos, ou a moral do rebanho, ou a moral dos escravos. Entendeu aqui? É lamentável. E aí um comportamento diferente disso. De repente você fala, beleza, pro, já entendi essa parte. E o que seria diferente disso, então, se eu fosse contra isso? Ele fala que é a moral dos fortes, é o a priori, é a moral daquelas pessoas que elas têm sabor no viver, que é, digamos assim, eu vou na minha vontade, eu vou defender a minha opinião e ela pode ser a única opinião entre 10, mas é isso que eu vou fazer. O meu comportamento ele pode ser o diferente de todos, mas é ele que eu vou seguir. Eu posso ser apontado como quem está sendo o diferentão, o que não está nem aí, o digamos que é do contra, mas eu estou simplesmente obedecendo a minha essência, a minha vontade. Ele fala que esse comportamento é um comportamento nobre, é um comportamento forte, é um comportamento viril. Ele fala que esse é um comportamento saudável. Pessoal, todas essas observações aqui, essas características, anote, tá? É isso que você precisa para defender a ideia, colocar na sua redação, colocar na prova, ok? Bom, e quando ele fala que esse é o cara da moral dos fortes, eu vou dar aqui um exemplo do dia a dia, tá? Como seria então agora um indivíduo que obedece à moral dos fortes e um indivíduo que obedece à moral dos fracos. Um indivíduo que obedece à moral do rebanho dos escravos e um indivíduo que obedece à moral do a priori.
Ele diz que, imagine um artista, tá? Imagine um artista que escreve músicas, ok? Vamos supor que a música que ele escreve não leva multidões, não. Não. Ele é até bem visto, mas ele é visto num pequeno grupo ali de artistas, tá? É porque a música que ele compõe, uma ópera, ok? É vista e assistida por poucos. São poucas pessoas que gostam daquilo. E ele nunca vai atingir uma grande maioria. Ele nunca vai conseguir colocar a ópera como um sucesso de música popular. Pense aí no seu entorno, na região que você vive. Quantas vezes a ópera ela foi tema de um festival, de grandes comemorações festivas de rua ou de hábitos no Brasil? Quantas vezes? Nunca foi, pessoal. Nunca foi. Então eu não se mereço isso. Mas mesmo assim ele está lá, compondo a obra dele, respeitando a essência dele, respeitando a vontade dele. Ali ele está fazendo de autoria do que ele sente, do que ele gosta. Ele está respeitando os valores dele. Fez sentido? E o que seria alguém que seguiria ali, né, a moral do rebanho? Seria alguém que, olha, ele até gosta, de repente, de uma música mais clássica, mas ele busca compor aquelas músicas que mais vendem. Ele quer estar perto daquelas pessoas que mais produzem, porque o que ele quer mesmo é, digamos, atender uma necessidade do mercado, atender uma necessidade de fora, não atender uma necessidade da essência dele. Ele fala que esse cara, esse indivíduo, esse homem, essa mulher, tá? Que obedece a algo que é imposto, ele está reagindo. Ele não está agindo de acordo com a sua vontade própria, entende? Ele está reagindo a algo que foi imposto para ele. Alguém agiu e ele reagiu. É isso mesmo. Não partiu dele. É algo de fora para dentro, que quando isso acontece, ele está matando, ele está negando a própria essência, a própria potência de vida humana que existe nele. Então ele não está se colocando no mundo, ele está colocando algo dele para agradar ao outro. Esse cara, esse indivíduo seria o que obedece à moral dos fracos. E aí, pessoal, quando há esse que segue a moral dos fortes e esse que segue a moral dos fracos, é possível, sim, esse que segue a moral dos fracos se transformar nesse que segue a moral dos fortes. Como? Ele chama de transvaloração dos valores. Se cria vergonha na sua cara. O que é isso? Você precisa ultrapassar esses valores dos fracos. Você precisa ter vontade de seguir a sua essência. Você tem que respeitar essa potência de vida que há em você, que é diferente de qualquer outra pessoa. Você tem que respeitar a sua essência. Você tem que refletir e questionar se todos os hábitos, se todos os costumes, se todas as suas ações são realmente ações que te dão vida, que te dão vontade, que te elevam a outro patamar e que te tira ali da mesmice, sabe? Que te tira de uma vida morna, de uma vida sem gosto, de uma vida sem sabor. Aquilo que você está fazendo e nem sabe por que você está fazendo. Aquilo que a sociedade está seguindo e nem sabe por que segue. Ela segue porque, de repente, as instituições comandam aquilo, né? Quais são as instituições que a gente vê lá no comecinho da filosofia? A família, a religião, a escola, a sociedade. São essas as primeiras instituições que o indivíduo começa a angariar hábitos. Dá uma pensadinha aí. Se todos os hábitos que você tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás são os mesmos hábitos que você mantém hoje. E por que você mudou? Por que te fez mudar? E quando você mudou, te deixou com mais potência de agir? Te deixou com mais vontade, com mais gana? Te deixou mais feliz? Fez você respeitar a sua essência e dar mais vida a ela? Aí então a gente está praticamente falando da teoria do super-homem de Nietzsche. Isso aí, a ideia do super-homem de Nietzsche, ó, nada a ver com aquela ideia dos quadrinhos, tá? Nada a ver com aquela ideia dos quadrinhos. Sai dessa, tá bom? Não tem nada a ver com isso não. Tem a ver com a ideia de um homem que ele transcende em um homem normal. Então ele é o super-homem, ele é o além de um homem. Ele é um cara que não tá nem aí se o que ele fala vai ser criticado, vai ser negado, vai ser vexado, se ele vai ser colocado em segundo plano. Ele simplesmente obedece à potência de agir dele, sabe? É aquele artista que ele produz as obras dele baseado no que ele sente. Não importa se vai vender daqui a um dia, daqui a um ano, se vai vender quando ele morrer. Quantos artistas, pessoal, principalmente pintores aí, produtores de obras, de livros, eles foram famosos depois da morte. Depois que eles morreram aqui, todo mundo começou a olhar e falar, ih, é verdade, hein?
Dá até um arrepio. Nossa, tem valor isso daqui, faz super sentido, isso aqui é uma obra rica. Quantos, né? Ou então, quantos indivíduos aí, de repente no seu entorno, produz uma obra muito boa, sabe? É um cara que é um super profissional, mas você fala, nossa, ninguém olha para ele ainda, mas ele tá lá, fazendo o dele quietinho. Para Nietzsche, esse cara é o super-homem. Para Nietzsche, esse cara é que transgrediu, sabe? Fez uma transvaloração dos valores, ele não tá nem aí se o melhor é viver aquela vidinha que todo mundo diz pra ele. Ele segue um contrafluxo. Não porque ele quer ser um rebelde sem causa, não é isso. É porque ele tá respeitando aquela potência de agir. É uma boa ideia. Nossa, Nietzsche, pessoal, basicamente ele fala assim, respeite os seus valores. Obviamente, primeiro, descubra quais são eles, descubra quais são suas vontades, seus dons, aquilo que te dá... Sabe quando você tá fazendo ali no dia a dia que você nem vê a hora passar? Que você, quando tá triste, você busca fazer aquilo ali, sabe? Que quando você tá meio perdido, você fala, meu, eu vou fazer aquele meu trabalho, eu vou fazer eu vou pra academia, eu vou fazer um esporte, eu vou pro meu trabalho ali no dia a dia porque é ali que eu me sinto, é ali que eu gosto, é ali que eu coloco a minha potência de agir no mundo. Ninguém mais faria aquilo do meu jeito. É isso que Nietzsche fala. E aí, Nietzsche deu ou não deu asas à sua potência de agir? Toda vez que agora você estiver fazendo algo que você não sabe se é porque você quer, uma convenção social, lembra de Nietzsche, tá bom? Bom, agora você me pergunta, Kelly, mas eu consigo utilizar isso dentro de qual conteúdo? Pessoal, aquelas redações que ela falam muito de reflexão, de ideia de manada, de todo mundo fazer, de um comportamento em massa, de algo que não é questionado, você usa Nietzsche. Normalmente são as redações abstratas, que inclusive, se você procurar aqui no canal, tema concreto abstrato, você vai ver um vídeo que fala só disso. Bom, agora sim, né? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixa aqui o seu comentário se você já tinha ouvido falar desse conceito ou não de Nietzsche, se isso te deu alguns insights e, claro, se inscreve no canal. Pessoal, obrigada por hoje, vai lá, gabarita essa prova.